Paz do Senhor a todos. Vamos dar início a mais um programa, né? Somos todos de Jesus Cristo. Vamos antes orar ao Senhor, né? Que o Senhor venha falar conosco também nesta noite. Amém? Pai Santo, Pai querido, mais uma vez aqui estamos, Pai, diante de Ti, na Tua presença, Pai, juntamente com os nossos irmãos que nesse momento estão conectados conosco, Pai, que nos acompanha nessa transmissão. Pai Santo, Pai querido, abençoa, Pai, este momento, abençoa cada vida, Pai, que está ligado a Ti nesse momento, Pai, que nós possamos receber, Pai, a Tua palavra, a Tua direção, os Teus ensinamentos, para que tudo seja, meu Deus, para nosso crescimento espiritual, para nossa edificação, Pai. Nos ensina, nos orienta, nos abençoa neste momento, nos guarda, Pai, de todo mal. Esteja conosco, Pai, na direção dessa transmissão, para que tudo quanto eu aqui falar, Pai, provenha de Ti. Não seja eu mesmo, mas Tu falando, meu Deus, a Tua igreja. Assim pedimos, desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje eu tinha preparado não, o Senhor tinha me dado, né, anteriormente, uma mensagem, né? Só que nesses últimos minutos, o Senhor colocou no meu coração para falar de outra coisa, né? Então, é o que nós vamos estar falando neste momento, né? Não sabemos qual é o propósito de Deus, né? Mas vamos seguir as suas orientações. Então, eu queria, inicialmente, estar lendo, né, o capítulo 6 do Evangelho de João, né? E nós vamos acompanhar aqui a partir no versículo, vamos ler o versículo 27, né? O que diz aqui. Aqui, na verdade, quando Jesus fez a multiplicação dos pães, né? Muitos foram alimentados, né? E muitos foram saciados, né? E posteriormente, eles seguiram a Jesus, né? Buscaram a Jesus, né? E aí, quando encontraram com Jesus, Jesus respondeu a eles, né? E disse-lhes, aqui no 26, vou ler um versículo anterior. Então ele diz assim: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste, né? Pão é o alimento espiritual, né? Então eles haviam comido deste pão, né? E este pão saciou a fome deles, né? A fome da nossa alma, né? Então, por isso, eles foram de novo ter com Jesus. Por quê? Eles queriam mais deste alimento, né? Porque é um alimento que saciou a fome deles, né? E então eles foram de encontro ao Senhor Jesus. E Jesus diz aqui no 27, é sobre isso que nós vamos estar meditando, que Jesus fala assim: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará,
porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, Jesus aqui estava falando assim, olha, vocês não trabalhem pela comida que perece, né? Comida que perece são esse alimento deste mundo, né? Mas trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna, né? A comida que permanece para a vida eterna é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela permanece para sempre, né? Então Jesus está falando, olha, trabalhem pela palavra que permanece para sempre, né? Palavra que nos leva à vida eterna, né? Este é o mais importante, porque essa comida natural, essa comida, ela vai perecer, né? Mais dia, menos dias, né? Nós deixamos este lugar, este mundo, né? E vamos partir, então, para a eternidade. Então, a eternidade é mais importante, né? É o que Jesus, então, tá falando para eles, né? Então, para trabalhar para a comida que permanece para sempre, primeiro, é necessário que a gente faça a vontade de Deus, né? Então, é que Jesus está falando, né? Quando nós trabalhamos pela comida que permanece, nós, na verdade, estamos fazendo a vontade de Deus, né? E quando nós trabalhamos por essa comida que permanece para sempre, para a eternidade, né? Para a vida eterna, nós somos sustentados por esta palavra, né? Por quê? Porque é a palavra dele, né? E na palavra dele, nós podemos confiar, nós podemos descansar, né? Então, Jesus aqui no 6,38, ele diz assim, no capítulo 6, versículo 38, ele diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Então, é importante isto, né? Que para fazer a vontade de Deus, né? Nós temos que deixar a nossa vontade, né? Então, Jesus, ele é o nosso exemplo, né? Então, Jesus está falando, olha, eu desci do céu aqui, né? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai, né? Da vontade do Pai que me enviou, né? Por que isso é tão importante, né? Porque assim como Jesus fez a vontade do Pai, a gente vai ver lá na frente que Jesus também nos enviou, né? Para quê? Para que a gente faça a vontade dele, sabe? É a mesma coisa, né? E aqui Jesus continuando, né? No 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia, né? Então, aqueles que o Pai entregou a Jesus, né? Jesus estava assim, que a vontade do Pai é que nenhum deles se perdesse, mas que todos eles fossem salvos, né? Então, é sempre esse cuidado, né? Pela salvação das pessoas, né? Porque Jesus mesmo, lá no 3,17, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então, aqui no 40, diz isso daí, né? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, né? Então, todos aqueles, né? Aqui diz que vê o Filho, né? E crê nele tenha a vida eterna. Hoje nós conhecemos a Jesus pela sua palavra, né?
e pela sua palavra, nós recebemos do seu Espírito, né? E nós conhecemos a Jesus através do Evangelho de João, né? Já falei isso da vez passada, né? Porque Jesus se revela aqueles a quem Ele ama, né? Assim é com a gente também, né? A todos aqueles que é amado por Jesus, Jesus se revela, né? Só que para ser amado por Ele, é aquele que guarda a sua palavra, né? Que é obediente à sua palavra, né? Esse é amado, né? Tanto pelo Pai quanto pelo Filho, né? Então, a vida eterna, a gente vê que é o grande objetivo de Deus, né? Por que a gente, assim como Jesus fez a vontade do Pai que o enviou, né? Aqui também no capítulo 20, versículo 21, capítulo 20, versículo 21, foi quando Jesus, né? Depois de ressuscitado, subiu ao Pai, depois ele veio de encontro aos seus discípulos, né? E no 20 e 21, diz assim, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, né? Então, da mesma forma, né, que o Pai enviou a Jesus, Jesus também nos enviou, né? Então, é importante isto, né? Porque Jesus é que nos escolheu, né? Se nós hoje estamos aqui, né? Há um propósito de Deus, né? Porque, imagina, né? Quando nós escolhemos alguma coisa, nós sempre escolhemos o melhor, né? E Deus, imagina Deus nos escolhendo, né? Porque viu em nós algo que agrade a Ele, né? Então, é por isso que Deus, então, tem um propósito na nossa vida. Por quê? Porque não chamou qualquer um, né? Se Ele escolheu aqueles a quem Ele amava, né? Então, há um propósito de Deus, né? Nós não sabemos agora, né? Mas na caminhada é que nós vamos conhecendo, né? Mas é importante isso, a nossa disposição em fazer a vontade de Deus, né? Então aqui diz aqui no 15:16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, quer dizer, eu dei a vocês o meu nome, né? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, né? Fruto que permanece é a sua palavra, né? Esse é o fruto que nós damos e esse fruto ele permanece para sempre, né? E através desse fruto é que nós salvamos, né? Levamos salvação às pessoas, né? E diz assim, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, né? Jesus, Ele não só nos escolheu, mas Ele também já nos tirou deste mundo, né? Porque nós não fazemos mais parte deste mundo, Ele já nos separou para Ele, né? De forma que, quando a gente lê no capítulo 15, versículo 19, e lá diz o seguinte, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, né? Então,
nós somos escolhidos, né, pelo Senhor, né? Nós já não pertencemos a este mundo, né? Então Jesus está dizendo, é por isso que o mundo vos aborrece, né? Porque as coisas deste mundo, né, não nos chamam mais atenção. Por quê? Porque se nós temos a disposição de fazer a vontade do Pai, a vontade do Pai são as coisas de cima, né? É da vida eterna, não é das coisas terrenas, né? Para este mundo nós já morremos, né? Nós agora vivemos para Ele, né? Para fazer a vontade dEle, né? Então isso é importante, porque às vezes a gente está muito preso, né, a este mundo, e as coisas deste mundo muitas vezes nos impedem de fazer a vontade de Deus, né? É o trabalho, é a família, né? É tantos compromissos, né? E a gente fica preso, né? E acaba não fazendo, né? Mas a gente tem que ver, tem uma passagem lá do jovem rico, né? O jovem rico, ele queria herdar a vida eterna, né? E em determinado momento, Jesus falou para esse jovem rico, né? Porque ele era muito rico, né? Então disse assim, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, né? Dá aos pobres e tereis um tesouro no céu. E vem e segue-me, né? E aquele jovem rico, ouvindo, né, essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, né? Então ele estava preso a este mundo, né? É por isso que o Senhor já nos tirou deste mundo, para que a gente não se prenda às coisas deste mundo, né? Porque as coisas deste mundo não nos levam à salvação, né? Esse jovem rico preferiu ficar com as coisas do mundo, né? Judas Iscariote, quando era discípulo de Jesus, né? Mas se prendeu pelo dinheiro, né? Pelo dinheiro, acabou traindo a Jesus, né? Então, é um cuidado, né, que a gente tem que ter, né? Porque nós temos um chamado, às vezes não atendemos ao chamado, justamente, mas por causa dos problemas, né? Das raízes que nós mesmo criamos, né? E nós não conseguimos nos libertar, né? É por isso que a palavra diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Mas é necessário que a gente queira ser liberto, né? Porque aquele que não quer se libertar, né? É difícil. Então é necessário, não, olha, eu quero fazer a obra de Deus, né? Eu não tenho tanto tempo disponível, mas o pouco que eu tenho, né? Eu quero me dedicar. E o Senhor é que vai trabalhando, né? É Ele que vai nos ensinando, né? A palavra diz que todos serão ensinados por Deus, né? Então, é necessário que a gente tenha essa vontade de fazer a vontade do Pai, né? Nós seguimos a Jesus, né? Se Ele desceu do céu não para fazer a vontade dEle, mas a vontade daquele que o enviou, assim também é nós, né? Porque a gente nota o seguinte, olha, Jesus, a volta de Jesus está tão próxima, né, a vinda dele, e a gente assiste, né, a este mundo que ainda está perdido, né?
Mas a gente tem que se lembrar, né? Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não desistiu das pessoas que estão no mundo, né? Deus sempre visa a salvação dessas pessoas, né? Nós fomos escolhidos para ser luz na escuridão, né? Para mostrar ao mundo o caminho a seguir, o caminho que nos leva à vida eterna, né? Agora imagina se a gente, né? Nós fomos chamados para ser luz, né? Mas se a nossa luz não acender, se ela não brilhar, né? Como seremos luz, né? Então é importante a gente saber assim, por que o Senhor nos escolheu, né? Porque às vezes a gente está tão amarrado, né, ao trabalho, que nós deixamos de, não, olha, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo, não. Mas é confiar em Deus, né? Porque a palavra de Jesus é a palavra do Criador de todas as coisas, né? Foi Ele quem criou todas as coisas. E tudo é sustentado pela palavra. Tudo foi criado pela palavra, né? E tudo é sustentado pela palavra, né? A palavra é Jesus, né? A gente nota assim, as aves do céu. Olha, eu nunca vi um passarinho, cair morto de fome, né? Tudo é sustentado por Deus, né? Eles não trabalham, só cantam, né? No entanto, Deus cuida deles, né? Imagina se Deus não iria cuidar de nós, filhos de Deus, né? Então é importante que a gente pense nisto, né? Porque a gente fica tão preso, né, às atividades deste mundo, mas quando a gente assiste aí, né, as pessoas descendo à sepultura sem salvação, né, o que ocorre pelo mundo, né, quanto as pessoas sofrem por não conhecer a Deus, né? Por quê? Porque estão nas mãos do inimigo, sabe? Eles não foram libertos do pecado, né? Aquele que peca, ele se torna servo do pecado, né? E ele de si mesmo não consegue se libertar, né? E nós fomos chamados justamente para libertar essas pessoas, né? Para dar vida a elas. Quando a gente vê no capítulo 20, aqui eu estava vendo o capítulo 20, eu vou falar de um outro versículo que nem estava previsto, mas é importante isso. Porque Jesus aqui no 22, ele diz assim, aos discípulos, né? Quando encontrou com os discípulos, depois de ressuscitado, né? Jesus foi ao Pai e voltou aos discípulos, e esse encontro com os discípulos, né? Que Jesus disse, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, né? E naquele momento eles receberam o Espírito Santo, né? É importante notar, porque muita gente pensa que não tem o Espírito Santo pelo fato de não falar línguas, né? Mas aqui, os discípulos receberam o Espírito Santo e ninguém saiu falando em línguas, né? No entanto, eles receberam o Espírito Santo. Não só o Espírito Santo, Jesus deu a eles poder, né? É isso que nós vamos ver aqui. Então diz assim, àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos, né? Então é importante isso, a gente ter o Espírito Santo, né? Porque
é nos dado também o poder de libertar pessoas do pecado, né? Porque a pessoa está debaixo do pecado, mas nós podemos libertar essa pessoa e ela passa então a ter vida, né? Ela deixa de ser escravo do pecado, né? Então é importante, né, que a gente tenha o Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo, a gente vai ver que ele é o selo, né, a garantia da nossa salvação, né? Então, aqui no capítulo 4, Jesus diz o seguinte, olha, 4, eu vou só ler aqui do 34 a 38, né? Que fala da ceifa e os ceifeiros, né? A importância, né? A importância de salvação das pessoas, né? Então, olha o que Jesus diz aqui, no 4:34, né? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? A comida, né? Aqui Jesus está falando, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, né? É isso que me sustenta, é isso que me alimenta, né? Fazer a vontade daquele que me enviou, né? Assim também é com a gente, né? A gente tem que ter essa mesma disposição de Jesus, né? O querer a fazer a vontade do Pai, né, Jesus? É o que está dizendo aqui, né? O que me sustenta é o fazer a vontade do Pai, né? E realizar a sua obra. Que obra? Obra de salvação, né? Então, aqui no 35 diz assim, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então aqui Jesus diz assim, olha, levante os seus olhos, né, para ver que a terra, né, já está branca para a ceifa, quer dizer, já está no momento de ceifar, né? Então, às vezes a gente pensa, não, deixa mais para frente, não, deixa quando eu tiver tempo, né? Quando eu tiver mais idade, né? Quando eu tiver aposentado, aí eu vou pensar, né? Mas nós não sabemos o dia de amanhã, né? Nós não sabemos nem se vamos estar vivos amanhã, né? Mas é importante que a gente tenha, né? Essa disposição de salvar, né? Então, Jesus está dizendo assim, levante os seus olhos, porque muitas vezes a gente está olhando só para baixo, né? Nós estamos olhando só para as coisas nossas, né? Nós não estamos com o olhar de Deus, né? Porque Deus, nós já vimos, né, que Deus amou o mundo, né? Nós temos que ter esse olhar para o mundo, né? Não o sentimento egoísta, né? Não, eu já estou salvo, né? Mas não é isso, né? Nós temos que estar alinhado com a vontade de Deus, né? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, né? Tudo corre bem na nossa vida, né? Então a gente sabe lá, né? Por exemplo, no capítulo 1 diz lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a palavra, ele é o princípio de tudo, né? É onde nós temos que colocar a palavra de Deus como princípio de tudo e saber que é Ele que faz todas as coisas, né? Não somos nós, né? Nós somos dependentes dele, né?
Aliás, Jesus falou assim, olha, sem mim nada podereis fazer, né? Então é confiar, né? Então aqui no 36, diz assim, versículo 36, continuando aqui no capítulo 4, né? E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia e o outro o que ceifa, né? Um é que semeia, né, a semente, né, e o outro vem atrás recolhendo, né? Então Jesus está nos chamando justamente para isso, para colher, né? Porque outros já plantaram, né? Então, que outros já plantaram? Deus já trabalhou no coração dessas pessoas, né? Eles estão no ponto de ser recolhido, né? Mas quem é que vai recolher? Nós, né? Que fomos escolhidos, fomos chamados, né? Para estar buscando essas vidas, né? Porque Jesus diz assim, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, né? Então, para que elas possam ouvir a voz, né? Ouvir a voz é ouvir a palavra, né? A palavra de Deus, né? Quando elas ouvirem a palavra de Jesus, né? Elas virão, né? Mas é necessário que elas ouçam a palavra, né? Porque elas vão reconhecer a voz do bom pastor, né? Jesus diz, olha, eu sou o bom pastor, né? O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, né? E Jesus já fez isso, já deu a sua vida, né? E aqui, no 18:37, 18:37, Jesus diz assim, eu só vou ler aqui a parte B, né? Desse 18:37. Jesus diz assim, aqui quando Jesus estava com Pilatos, né? Esse diálogo com Pilatos, o que Jesus falou então a Pilatos. Pilatos disse, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. E Jesus disse assim, eu para isso nasci e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, né? Então, veja Jesus, né? Ele disse assim, olha, eu para isso nasci, para isso eu vim a este mundo, né? A fim de dar testemunho da verdade, né? E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, né? Dá ouvido à minha palavra, né? Quem são os que são da verdade, né? São aqueles que seguem a Jesus, porque Jesus, ele é a verdade, né? Então, é importante é isso daí, né? Mas eu quero falar aqui porque o Senhor mudou, né? Eu tinha aqui uma mensagem, como eu disse inicialmente, e o Senhor, na última hora, o Senhor mudou a mensagem, sabe? Mas com um propósito, né? Para fazer uma chamada, né? Aos nossos irmãos, né? Que querem participar desse trabalho, né? De evangelismo, porque muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade, né? De estar na obra de Deus, né? E o que o Senhor tem colocado no meu coração é o seguinte, olha, nós temos um grupo de evangelismo, né? Esse grupo já tem aí 4 anos, né? Não é um grupo grande, né?
mas é uma oportunidade para todos aqueles, né, que querem estar na obra de Deus, né? O nosso trabalho consiste no seguinte: nós, assim como está aqui na tela, né? Vou mostrar o livretinho aqui, olha. Esse é o Evangelho de João, né? E o nosso trabalho é distribuir o Evangelho de João para a multidão, né? Nós temos feito esse trabalho aqui em São Paulo, né? Normalmente nos lugares onde há bastante movimento, né? Então, nós fazemos isso lá na 25 de março, no Largo 13, no centro da cidade, né? Nós vamos em vários locais, né? Onde nós encontramos, assim, a quantidade de pessoas que a gente possa estar distribuindo, né? Mas, para quem tiver interesse de participar desse trabalho, eu deixei aí o meu telefone, né, para que os irmãos possam entrar via WhatsApp, né? E o telefone, vou repetir, né? Eu estou aqui em São Paulo, né? 11, né? O prefixo. E o meu celular é 98265-4424. Então, se os irmãos tiverem interesse, nós vamos, dependendo da quantidade, né? Podemos marcar uma reunião, né? E formar grupos, ou então se juntar ao nosso grupo para que a gente inicie esse trabalho tão importante neste momento, né? Porque nós estamos na reta final, né? Muitas vezes a gente fica na dependência do homem, né? Às vezes a gente pensa assim: olha, se alguém me mandar que eu vá, eu vou, sabe? Mas eu quero dizer o seguinte: olha, que nós temos que ser obediente à palavra, né? Nós temos que seguir a palavra. Por quê? Porque quando nós somos obedientes à palavra, nós somos sustentados pela palavra, né? E a palavra é Jesus. Se nós estamos de acordo com a palavra dele, ele é que nos sustenta, ele que nos direciona, ele que cuida de todas as coisas. Assim a gente fica preocupado: ah não, mas como é que eu vou me virar, né? Aquele jovem rico deve ter pensado assim: ah, mas se eu vou vendo tudo que eu tenho, vou ficar sem nada, né? Como é que eu vou viver, né? Não confiou em Jesus, né? E eu não estou dizendo que os irmãos, não, olha, vou se desfazer de tudo, vou deixar... Não, a disposição em querer fazer a obra, e Deus é que vai nos libertando, né? É Ele que nos liberta, né? Mas é necessário isto, que o nosso coração esteja com a vontade, né? Essa vontade de fazer a vontade de Deus, né? A vontade do Pai, né? Que é o mais importante, né? Deus não olha a nossa aparência, né? Ele olha o que está dentro de nós, né? Porque Deus não discrimina ninguém, né? Com relação à raça, classe social, nada disso, né? Mesmo porque o Evangelho de João, ele é um evangelho espiritual, né? Quando a gente nota a diferença entre as pessoas, né? Ah, esse é assim, esse é assado, a nossa visão está sendo carnal, né? Não é a visão de Deus, porque Deus não olha as aparências das pessoas, né? Deus olha o coração, né? O que diz a palavra, né? Então é isso, né? Eu deixo aí, deixo esse convite, né? Para aqueles que queiram, né? Ingressar nesse trabalho, querem participar, não sabe como, né? Mas
informe, né, o local onde mora, para que a gente possa estar escolhendo um local melhor, né, para se reunirmos, que atenda, né, a necessidade da maioria. Mas é assim, né, e nós vamos discutir como é feito, eu vou passar para os irmãos como é que nós trabalhamos, né, como que nós distribuímos esses livretos, né. Eu posso informar aos irmãos que nós fazemos isso todo sábado de manhã, né? De tal forma, quando é 2 horas, está todo mundo liberado, né? Mesmo porque a gente tem esse tempo de tomar café junto com os irmãos, de almoçar junto, né? Mas tudo dá para ser feito na parte da manhã, né? Porque praticamente à tarde a gente só almoça e depois está todo mundo liberado, né? Mas é assim. E atualmente nós distribuímos desses livretos, né? Normalmente de 2.500 a 3.000, né? Mas é possível distribuir muito mais, né? Então, pela população de São Paulo, né, população do Brasil, tem trabalho para todo mundo, né? Então, eu não sei aí da disponibilidade, né, dependendo da quantidade de pessoas, né, do material, né? Mas esse material, ele é impresso lá na Irlanda do Norte, né? Há uma agência missionária aqui no Brasil que distribui, né? É um centro de distribuição desse material, é onde nós adquirimos, né, esse material, né? Então nós não sabemos lá a quantidade disponível, mas é importante que a gente inicie, né? E talvez eles possam aumentar a quantidade, né? Para que atenda, né, essa demanda toda, né? Amém, irmãos? Então vamos ficar por aqui hoje, né? E agradecer ao Senhor, né, por mais esse momento que o Senhor nos concedeu, né? Nesta mensagem e aquilo que talvez essa outra mensagem aqui talvez fique para outra vez, não sei, né? Deus, Ele prepara a cada dia, né, uma palavra, né? Amém, irmãos? Então vamos agradecer ao Senhor, né, por mais esse momento. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por tudo, por estar, meu Deus, na Tua presença, para estar, meu Deus, meditando na Tua palavra, que esta palavra, Pai, adentre a cada coração, para que nós possamos sempre, meu Deus, estar fazendo o Teu querer, fazendo a Tua vontade. Nós não sabemos como, mas oramos para que Tu nos direcione, Pai, naquilo que devemos fazer, como alcançar, Pai, as vidas que neste mundo perecem, Pai, sem conhecer a Ti, Pai, sem conhecer a salvação, Pai. Usa, Pai Santo, a cada um de nós, Pai, para alcançar estas vidas, Pai, para que em tudo, Pai, seja glorificado, meu Deus, o Teu santo nome, Pai. Esteja conosco, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe a todos, né? E até a próxima semana, né? Se Deus quiser.